Fala pessoal, Rafa, Universo Botafogo na área, primeiro vídeo aí de 2025. Botafogo que já inicia 2025 conturbado, né? Acho que todos vocês viram aí as notícias envolvendo a Joana de Assis, o Botafogo, essa história de premiações atrasadas, sem falar nas outras partes, né? Que a gente ainda não tem treinador, que mais uma vez a pré-temporada vai ficar prejudicada, enfim. Mas eu vim aqui para falar rapidamente sobre esse assunto essa questão das premiações, né, essa questão desses atrasos e principalmente sobre essa última notícia que saiu há pouco, que existe uma espécie de motim dentro do Botafogo, né, informações que foram trazidas inclusive pela própria Joana de Assis, que existe um motim, né, uns capitães, ela citou capitães, né, mandaram uma mensagem para o Tairo Arruda, dizendo que não aceitavam o prazo do dia 17 e que queriam isso até o dia 13, um dia antes da apresentação dos jogadores, da reapresentação. A minha opinião sobre isso, eu acho que primeiro a gente tem que separar algumas coisas. Primeiro, acho que todo começo de ano da SAF existe esse problema de fluxo de caixa, isso já ficou bem claro. Eu acho que isso já deveria ter sido solucionado. Isso é uma coisa que, quando a gente vira SAF, quando o Botafogo vira uma empresa, o torcedor espera que esse tipo de coisa não vai mais acontecer, porque não deve acontecer, né? Agora, eu também não posso chegar aqui e fingir que eu vivo no mundo de Nárnia e fingir que no meio do futebol esse tipo de coisa não é comum e recorrente no futebol brasileiro. Ah, Rafa, mas não pode e tal, porque, tem que ser profissional, a SAF fatura bem e tal, enfim, vários argumentos aí vão surgir. Eu quero lembrar vocês que nós não estamos falando de salário, isso é um ponto que é muito importante se falar aqui. Não estamos falando de salário, os salários estão rigorosamente em dia. Ao menos é o que a gente tem de informação. O que está sendo citado são as premiações do Brasileiro e da Libertadores e o 13º. O 13º, ele tem como regra ter sido pago até o dia 20 de dezembro, né? Dia 20 de dezembro. Só que vamos lembrar aqui uma coisa, que inclusive daí a Joana de Assis esqueceu de falar, e eu não sei por que não se toca nesse assunto, né? Curiosamente, mas eu vou chegar na questão jornalística também. Também todo mundo ficou sabendo que o Botafogo já há 2 meses cobrava a CBF o recebimento das premiações de fases da Libertadores e posteriormente do título, assim como a premiação do Campeonato Brasileiro, e a CBF estava assim se enrolando para pagar. O Botafogo divulgou que recebeu isso no dia 27 de dezembro, onde todo mundo já estava de férias, onde tudo já estava parado, né? E pediu esse prazo para os jogadores até o dia 17 de janeiro. Portanto, a gente está falando de um atraso que não chega a um mês, são alguns dias. Aí a gente tem que lembrar outra coisa, que sim, é muito importante de se lembrar, é que se alguém aqui quiser falar que isso não conta, que isso é errado, que é certo, cada um que tem a sua filosofia, a sua opinião sobre isso. A minha opinião é muito simples. Todas essas pessoas que estão envolvidas no futebol ganham muito dinheiro. Esses salários que esses jogadores ganham não tem como você comparar uma situação dessa com uma pessoa que é CLT e uma pessoa que é jogador de futebol. Isso é bizarro, né? Aí a gente vai lembrar que, como eu falei aqui antes, isso é recorrente no futebol brasileiro. E não deveria ser, mas é recorrente. E aí a gente fala em meses, a gente fala em realmente crises. Eu acho que um jogador de futebol que hoje joga no Botafogo, que joga na SAF, alguém que já estaria 3 anos, sei lá, vamos botar o Júnior Santos. Esse cara tem plena convicção e noção de como as coisas funcionam. É muito claro que ele nunca deixou de receber nada, é muito claro que sim, é um problema de fluxo de caixa curto ali. O clube chega a dar um prazo já para pagar isso para os jogadores. Então a minha visão sobre isso é muito simples. É identificar quem fez esse motim, é identificar quem está passando esse tipo de informação para a jornalista ou para outros jornalistas, se é o jogador, se é o empresário do jogador, se são os dois. E é muito simples. É simplesmente afastar do elenco e colocar o jogador à venda. Porque esse tipo de jogador, primeiro que ele mostra que no clube ele não quer estar. O problema o menor objetivo dele é estar no clube. O objetivo dele é simplesmente ganhar dinheiro e é muito bem remunerado no clube e não passa disso, porque simplesmente, cara, é bizarro quando uma pessoa sabe da instituição onde ele trabalha, sabe como as coisas estão funcionando, sabe como as coisas estão evoluindo no Botafogo em termos estruturais, em termos de organização, né? E essa pessoa fazer um motim por causa de 10, 15 dias. Tem gente que vai dizer que não, mas ele tá certo, ele tem que... Legal, a opinião de vocês. A minha opinião é muito simples. Uma pessoa que faz isso é uma laranja podre dentro do elenco. Eu sou bem direto em falar isso. É uma laranja podre dentro do elenco. Nós estamos falando de futebol. Não estamos falando de CLT, nós não estamos falando de nenhum outro
nenhum outro parâmetro para que se compare ao futebol e ao meio do futebol, né? Ponto. Isso é uma das coisas. A outra coisa, e daí eu peço que separem isso, porque uma coisa é o Botafogo sim ter que cumprir com suas obrigações em dia, como qualquer outro clube, outra coisa é o tipo de notícia que é feita em cima disso e como é feita em cima disso. Aí eu vou lembrar que, por exemplo, eu nunca vi a Joana de Assis trazendo aquela intensidade, naquela que é uma jornalista que eu respeito, não tenho absolutamente nada contra ela. E eu nunca vi ninguém trazer com essa intensidade, inflamado desse jeito. Posteriormente assistiu Seleção Sport TV e foi uns 20 minutos falando como se o Botafogo tivesse entrando em concordata, tivesse pedido falência, tivesse destruído, indo pra Série C, e acabou o Botafogo. A sensação era essa que dava. Uma coisa assim, completamente fora de tom. E aí, eu faço uma provocação. Achem alguma outra situação em que esse tipo de coisa se repete e acontece dessa maneira quando envolve outros clubes ou outras torcidas. E aqui não tem nada de mania de perseguição, aquela coisa de teoria da conspiração, não tem nada a ver com isso não. Não tem nada a ver com isso. A questão é que eu sou muito claro em dizer, a Joana de Assis não falaria esse tipo de coisa ali com aquela frase bizarra que ela falou no fim, que ela disse que não confirmei ainda, mas aí traz a notícia porque ouviu de 2 jogadores sem ouvir o outro lado ainda, que é gravíssimo na minha maneira de ver, de pensar. E o pior disso tudo é quando você vai ler daí os comentários, porque daí ela ficou ofendida, aí tem gente que passa do ponto, aquela galera que já começa a xingar, aquela coisa, né, totalmente que começa a desandar. Só que aí você vai ver as respostas, você vai ver um post dela, primeiro ela fala que tem torcedor que fica putinho. Esse termo de falar que torcedor fica putinho, eu mudo de nome, se ela usaria esse termo, se ela seria assim ofensiva, se ela teria feito uma resposta dessa maneira, se isso fosse com a torcida do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, a gente vai ficar falando dos outros times aqui de massa, ela não falaria, do Palmeiras, ela não falaria. E aí é onde eu entro com vocês, que eu falo que isso é pesquisa, vejam se isso é recorrente, esse tratamento, esse feedback, que se tem esse toma lá da cá, porque assim, gente, vamos ser francos, todo santo dia, todos os torcedores de todos os clubes, né, torcedores de todos os clubes, vão estar discutindo com algum jornalista no Twitter, xingando, sendo mal educado, desagradável, isso aí você vai ver sempre. Só que você não vai ver sempre as respostas desse tipo. Aí você vai lá, olha, tem rival tirando sarro, aquelas frasezinhas bestas, e ela vai lá e comenta embaixo, kkkk. O outro comentou kkkk. Esse tipo de coisa fala mais sobre ela do que sobre a situação toda, né? Então, assim, e não é só ela. Aí é que é a grande questão, não é só ela. Isso é recorrente. Porque o Botafogo ele é colocado num patamar diminutivo por grande parte da imprensa. Isso não sou só eu que estou falando, o próprio Rizek já falou isso. Quem tem o mínimo de consciência sabe, eu não entro nessa loucura de Globo lixo e não sei o que. Eu tenho um monte de críticas à Globo durante vários anos, mas tem vários profissionais muito qualificados que trabalham na Globo também, né? Então eu não entro nessa narrativa besta, essa coisa louca toda. O meu negócio é mais sério. E aí você vê vários outros jornalistas que fazem isso várias vezes. A própria abordagem no Seleção Sport TV completamente fora de tom, completamente descabida em repercussão daquilo, caixa alta lá embaixo, que eu até acho que se o Rizek tivesse no programa não teria acontecido, mas é uma opinião minha. E aí entra também no Globo Esporte que eu tô falando aqui, curiosamente, eu não sei porquê, antes quando você recebia uma notícia, quando você via assim, Canóbio sendo especulado pelo Fluminense, né? Aí você entrava no GE, olhava lá, Canóbio fecha com o Fluminense. Você tinha 100% de certeza que aquele jogador fechou com o Fluminense. Ou com qualquer outro clube, qualquer outra negociação. Porque existia uma credibilidade e era uma coisa engraçada, porque tinha uma espécie, não sei se regra, os setores eram coordenados, trabalhavam juntos, você não via notícia furada. E hoje, cara, o GE simplesmente perdeu a credibilidade, parece um lance da vida, parece... e aí entra numa coisa curiosa, porque um clube só tem mais de um setorista. Aí você vê, por exemplo, o Sérgio Santana publica uma coisa, daqui a pouco a Jéssica Maldonado fala outra coisa. Aí o Joãozinho, que está sentado na mesa do lado, publica que o Botafogo vai ter um faturamento recorde de 700 milhões na temporada. O outro cara do lado publica que o Botafogo vai ter um investimento, a Eagle foi comprada, vai ter um investimento de 1,5 bilhões e que envolve o Botafogo. Aí o cara da Joana do Assis do lado tá falando que o clube não paga, não sei. E vira numa confusão, gente, vira numa falta de critério, uma falta de... Eu não sei nem explicar direito. Eu sei que
eu preferia muito mais o GE antigo do que o GE atual. As coisas estão tudo muito bagunçado, todo mundo quer dar o furo de reportagem, é uma bagunça, cara. Uma barrigada toda hora. O cara fala um negócio, daqui a pouco vai ver, não acontece nada daquilo. Então, assim, é lamentável. Eu vou bater nessa postura como o Botafogo a vida inteira. A gente sabe que a postura é assim. Eu sei que vai ter gente que vai ver, mas o que é certo, errado é errado, a gente não tem que se comparar com os outros, mas eu acho que a gente tem que se comparar sim, porque eu acho que o debate ele tem que ser justo. Eu acho que quando você cobra o Joãozinho, você tem que cobrar o Zezinho da mesma maneira. A gente viu no mesmo dia uma matéria falando que o Flamengo negocia com empresários o prolongamento de prazos e que vários empresários estão irritados com isso, e a gente não vê nenhum tipo de crise sendo pintada, uma maluquice toda. Volta a falar, o Botafogo não pode fazer isso. O Botafogo tem que evitar esse tipo de coisa, até porque o Botafogo sabe, quem tá lá dentro do Botafogo, que a maneira que o Botafogo é tratado na imprensa é sempre assim. Aí o Botafogo vai lá ganhar um Libertadores e um Brasileiro, meu amigo, se já era tratado assim, agora você vai ser tratado 10 vezes mais. Né? Se você deixar um fio de cabelo pra trás, o nego vai querer botar no teu rabo e não tem jeito. Então, o meu comentário final sobre isso é o seguinte: identifica quem fez isso, quem tá falando com quem e manda embora. É muito simples, manda embora. Porque o Botafogo tem problema com empresários, com esse negócio de comissões, e não é de hoje. E a gente sabe que tudo que tá em contrato, quando não é cumprido, você entra na justiça e cobra. Curiosamente, nenhum desses caras entrou na justiça contra o Botafogo até agora. Por quê? Porque esses empresários são malandros também. Tem muito negocinho de boca, tem muito negocinho de eu quero uma porcentagem aqui, outra ali, não sei o que, luva. Que, meu amigo, se não tá no contrato, vaza. Porque o que mais tem é sanguessuga no futebol. Então, muito cuidado nessa hora de analisar isso aí, de falar sobre isso. Acho que o Botafogo tem que vir a público esclarecer isso muito rápido e de forma incisiva, né? Pra parar com esse disse que me disse aí. E solucionar isso o mais rápido possível. E como eu falei, identifica quem tá fazendo isso, porque é uma laranja podre, é um cara que não deve estar no clube, no elenco, é um sujeito medíocre, o jogador que fizer isso, não importa quem for o jogador, pode ser o Barbosa, que é um cara que eu adoro, que eu elogiei milhões de vezes. Se fez isso pra mim, vaza, filho, vaza. Vai procurar teu dinheiro em outro lugar, sabe? Valeu, gente. Um abraço, uma boa semana e Botafogo sem técnico, hein? Botafogo sem técnico. Botafogo tá prejudicando mais uma pré-temporada, a gente tá ouvindo falar em coisa de 10 dias aí. Essa conta a gente vai pagar lá na frente, vocês sabem. Valeu, um abraço e um bom dia.